Estamos aí hoje começando, né, o primeiro episódio, né, do podcast da Márcia, essa inteligência artificial, que é muito mais que inteligência artificial, né? Uma solução integrada aí de gestão, atendimento de WhatsApp com inteligência artificial que faz atendimentos e agendamentos, né? Fluxos inteligentes para confirmações, lembretes de consultas, cuidando dessa jornada do paciente e agora, né, com exclusividade, um aplicativo único, né, de dados para que o médico consiga acompanhar em tempo real a sua operação. E aí hoje, nada mais justo do que recebermos aqui o nosso embaixador patrono, né? O nosso médico que nos deu a oportunidade de iniciarmos esse projeto quando ainda nem se chamava Márcia. Então, hoje nós estamos aqui com o Dr. Rafael Arruda, médico urologista. Quero que ele se apresente, né, um pouquinho aí para vocês conhecerem aí essa grande, né, figura médica, uma pessoa que já estamos juntos há muitos anos, agora há um ano como Márcia, e tem uma admiração imensa, né, como médico, como pessoa, como esposo, como pai, a gente acompanha as jornadas, e agora estamos aí nessa empreitada, né, de sair dos bastidores, estamos aqui no primeiro episódio da Márcia. E aí, doutor Rafael, se apresente aí para o pessoal, conta para a gente aí um pouquinho aí da sua jornada. Valeu, Bruno. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre um projeto que eu vi nascer, né, e tive a oportunidade aí de ser o laboratório, né? Acabou sendo um laboratório de todo esse processo e hoje a gente está com muito orgulho também, assim como tenho certeza que vocês estão muito orgulhosos, a gente está muito orgulhoso do que isso se tornou. Então, assim, eu sou Rafael Arruda, eu sou médico urologista, já tenho quase 20 anos de formado como médico, cerca aí de um pouco mais de 10 anos como especialista na área da urologia, que é onde eu me dedico hoje na medicina. E assim, a gente passa por todo esse processo de início de carreira, como a gente está junto desde 2017, né, Bruno? O Bruno acompanhou aí meu início, né, no Ceará, quando eu voltei para exercer a minha especialidade, e que ele, assim, juntos, ele me ajudou a perceber a importância de não só ser um bom profissional, como também aí me dedicar à questão do marketing, à questão do mundo digital, que era uma coisa que era totalmente, assim, inexplorada por mim. A gente sai da faculdade, sai da especialização sem nenhuma noção de como é o mercado, e eu fui pegando essa transição do mercado, que era um mercado médico tradicional, em que você era muito visto por uma indicação de um colega, de um boca a boca de outro paciente, mas a gente ampliou isso, né? Mostrando o nosso serviço, mostrando nossa capacidade, nosso trabalho através do marketing. Então, eu estou muito orgulhoso de estar participando disso e hoje ajudou muito na minha carreira todo esse processo, né? E é uma jornada interessante, né? Porque eu costumo sempre dizer que quando a gente resolve um problema, a gente cria outro, né? Então, Bruno, vamos fazer conteúdo. Legal. Fizemos conteúdo. Agora vamos investir em Google. Legal. Fizemos Google. O paciente está chegando lá no WhatsApp. E aí a gente vai lá e fala assim, cara, mas agora tá dando um pau aqui no atendimento, o negócio não tá rolando, né? A gente precisa atender esse paciente bem, são perfis de pacientes muito diferentes, né? E aí, assim, doutor Rafael, eu queria que você me falasse um pouquinho hoje, assim, né? Como era você antes da Márcia entrar no jogo, né? E depois da Márcia entrar no jogo, assim. A gente sabe que foi uma mudança, assim, diferente, né? Você já tinha a sua clínica, já tinha ali as suas secretárias, mas você não tinha uma pessoa que olhasse exclusivamente para o seu atendimento, que cuidasse do seu paciente, né? Então é muito comum o médico, ele não ter secretária. O médico, ele forma, o médico, ele vai ao mercado, o médico, ele se capacita como profissional, mas ele vai atender numa clínica, aquela clínica tem uma secretária e ele entrega o paciente para aquela clínica. E a gente acaba deixando a desejar, ao meu ver, um dos pontos mais importantes, que quem paga a conta é o paciente. Então, por que não vale a pena investir de fato nesse paciente? Por que não investir nesse paciente? Né? Então, muitas vezes a gente percebe que o médico, ele não investe no paciente. Ele investe em si, ele investe numa clínica bonita, ele investe num carro bonito, ele investe numa roupa bonita, mas ele não cuida do paciente. Ele larga lá o paciente para que quem quiser atender, ele atenda, eu vou atender ele no dia da consulta. E a gente sabe que essa jornada ela não começa e nem termina no dia da consulta, né? Como é que foi isso para você?
Bruno, isso é muito interessante porque quando você sai da sua formação e entra aí na batalha do mercado de trabalho, você minimiza o que é uma secretária, o que é um corpo clínico que vai atender o seu paciente, o que é a questão do acolhimento, a questão da própria venda, né? O que é que uma secretária ou um colaborador de uma clínica, ele pode praticamente tanto vender o seu serviço de uma maneira maravilhosa, como ele pode destruir o seu serviço, a depender de como ele... na verdade, é seu cartão de visita, né? Então, eu não tinha basicamente essa noção. Isso foi um processo que a gente foi ganhando aos poucos, tanto de desenvolvimento de carreira. Eu sabia o que era atender bem um paciente. Isso aí a gente vai ganhando experiência, mas a gente já sai com uma boa noção do que é a cartilha do bom médico, de escutar, de dar um bom tratamento, de dar atenção às queixas, de fazer um acompanhamento adequado. Mas, como você falou, se a gente não tem essa noção de que um paciente ele tem que ser bem recebido, bem acolhido, e até para ele querer fazer uma consulta com você, tem que haver essa conversão, né? Que é como a gente chama hoje, do interesse na efetivamente uma consulta que vai gerar todo o serviço que a gente pode prestar. Então, assim, o que mudou basicamente, né, é que a gente cresceu na parte do marketing, evoluiu no atendimento, mas sempre deixando de maneira secundária essa questão da secretária, do corpo de atendimento, da venda. E a gente foi evoluindo e viu que não, apesar de seguir toda a cartilha direitinho, todo o processo, o crescimento ele não vinha como esperado. Já eram alguns anos de mercado que eu estava, já tinha atividades como docente, como professor, tinha uma atividade como médico na região bem ativa. Já investi em anúncio, né? Investi em anúncio, fazia conteúdo, e sofria tanto atendia pacientes convênio, planos de saúde, e tinha uma dificuldade muito grande até de captar plano. E o paciente particular, muito mais, né? A capacidade de captação do paciente particular era muito ruim. Então, foi dessa necessidade aí que juntos, né, nós fomos trabalhando. A Carol, que também integrou a minha equipe, que é minha esposa, o próprio Bruno, né, que é você, que através aí de alertas, dos números que você foi dando, olha, Rafael, então nós estamos gerando leads, né, porque a gente foi melhorando o marketing, foi evoluindo na questão da divulgação de vídeos interessantes, informativos na área de saúde, mas a gente não conseguia, assim, pegar esses leads e converter. Então a gente viu, olha, tem um gargalo aí, é no lead que é o gargalo, na conversão desses leads, né, e a gente viu que, tem uma coisa aqui que nós estamos deixando de lado, que é a questão do treinamento cuidar do paciente, né? da boa acolhimento do paciente pela secretária. Então, eu falo secretária, mas a secretária é um termo muito genérico, Sim. né? Pode ser a atendente que está lá na frente da clínica, mas é a pessoa que também está no teu WhatsApp, que está atendendo as tuas ligações, né? Que está respondendo as mensagens quando você está em atendimento. Então, às vezes não é só uma pessoa, você tem mais de uma pessoa ali. Então foi nisso que a gente notou que estava o grande problema. E foi aí que você, junto com a gente, com a Carol, e a gente pensamos em fazer uma mudança nisso. Vamos ver, então, se a gente identificou que esse é o problema, qual é a solução? E aí, quando a gente foi no mercado, não tinha solução, né? A gente criou, né? Exatamente. Tinha poucas coisas prontas, né? Muita vaga, nada muito efetivo como a gente queria. E aí você vai contar a história do resto aí, né? Como é que legal essa jornada porque nós passamos por todas as etapas, né? Então, no primeiro momento, nós não tínhamos uma secretária. Então, nós começamos com uma secretária. Só que, a priori, nós não tínhamos uma secretária, né? A secretária, naquele primeiro momento, eu, Bruno mesmo, né? Entrei dentro do projeto, fui lá, pivotei, atendi. Depois a Carol chegou junto, atendeu, formamos. Então, a gente construiu algo, né? Muito baseado na experiência no campo de batalha, né? E é uma jornada legal porque nós não tínhamos secretária e daí depois nós tivemos, então, uma secretária. Nós não tínhamos um sistema, então depois nós tínhamos um sistema para fazer um atendimento de WhatsApp, né? E aí depois, né, de todo esse amparato, já de um fluxo construído, de uma secretária, de um sistema, né, de automações que faziam essas confirmações, esses lembretes, chegou a IAR, né? E assim, foi um susto, né?
As coisas estão evoluindo muito rápido, nós estamos nessa revolução, né, digital de uma forma muito acelerada. E aí, assim, né, quando a IA entrou assim, quando você ouviu que uma secretária, né, com inteligência artificial podia cuidar dessa jornada, tipo, podia responder um paciente tão bem quanto a sua secretária que já foi treinada devidamente por você, que já vendia muito bem. Como é que foi ouvir isso para você e aceitar que essa IA faria o seu atendimento? Antes de a gente comentar aí sobre a IA, eu queria, assim, destacar uma coisa, né? Médico é um profissional que tem um bem muito escasso, que é o tempo, né? Então, nós médicos, de maneira geral, temos jornadas de trabalho muito longas, temos pouco tempo até para a família. Quem dirá para treinar uma secretária? Então, muitas vezes, a gente sabe que isso não é má vontade. A secretária está ali para fazer o trabalho dela, mas se ela não for devidamente treinada, a gente não consegue o resultado. E o médico, ele nem tem, às vezes, expertise para treinar uma boa secretária, ele sabe como é atender dentro do consultório, mas ele não sabe como é o atendimento de uma recepção, como é uma ligação, como é um script de atendimento que deve ser feito. Então, isso é uma coisa que nós também não temos o conhecimento. E acaba que também selecionar essa secretária, isso é muito difícil. Então, a gente foi realmente galgando, né? O Bruno ajudou bem a gente a treinar a nossa secretária, mas aí surgiu essa novidade, porque nós já estávamos com os processos ativos de atendimento, scripts, bem implementados, com as ferramentas corretas, mas nós tínhamos a sobrecarga dessa secretária, né? Que mesmo sendo uma pessoa dedicada em atender, a gente sabe que ela precisava de um auxílio. Foi aí que realmente surgiu a IA, que hoje a gente sabe que a inteligência artificial está em todos os aspectos hoje da nossa vida, todas as áreas, e não diferente a gente conseguiu incorporar, né? Isso veio aí para o nosso atendimento. Quando eu vi a primeira vez, né? Era uma coisa que legal, mas ao mesmo tempo assim dava um medo, assusta, né? Dava um susto porque a gente sabe que ela leva um tempo para aprender, ela também é igual a um ser humano, ela precisa de um entendimento para aprender, mas uma vez que ela aprenda, como a gente comenta, né? Ela não erra mais. A gente só ensina uma vez, Só ensina uma vez, diferente do ser humano que ele tem que errar muito para conseguir criar aquele processo na cabeça dele. Não, aí ela faz e ela consegue fazer múltiplos atendimentos ao mesmo tempo. Então, você tem, na verdade... fim de semana, né? Exatamente. Carnaval, então tanto em horários fora do horário de atendimento, como se tiver ali 3, 4 mensais ao mesmo tempo, ela consegue dar cabo, assim, rapidamente de todos os atendimentos. Então, é uma coisa fantástica que surgiu aí para brilhantar mais ainda o nosso atendimento e para agregar mais valor aí ao nosso serviço. E o que é mais legal, doutor Rafael, assim, que muitas pessoas, assim, qual que é o principal medo das pessoas quando a gente fala de IA, né? Quando a gente fala de IA especificamente, as pessoas têm dois medos principais. Primeiro será que ela vai atender bem o meu paciente? Será que ela não vai errar essas informações? Será que... E isso foi difícil, né, para a gente conseguir chegar no nível de perfeição que a gente tem hoje. A gente sabe que a gente errou bastante, né, e tudo, mas hoje a gente consegue ter um nível de perfeição que... Ontem mesmo, durante a apresentação, as pessoas mandaram mensagem pra gente assim, cara, é melhor do que um humano responderia. Sim. Porque ela segue, a gente tem um processo de qualidade naquilo, né? Então, isso foi um passo muito grande na nossa IA, porque é um nível de qualidade que ele se assimila, ou diria até um pouco maior do que um atendimento humano, né? Porque ele tem um atendimento humano por base. E o segundo ela vai substituir a secretária? Né? E isso é interessante porque não. Em momento nenhum, quando nós conversamos com o cliente, a gente fala sobre a IA substituir uma secretária. Porque, de fato, assim, quando a gente fala da inteligência artificial, nós estamos falando de uma melhoria de processo. Isso é um ponto importante. O intuito da IA, ela não é substituir a secretária para que o médico deixe o atendimento dele somente com uma IA. Não é. O nosso intuito é melhorar para escalar. E isso é legal. Você viu muito isso com a Jaque, né, fazendo o seu atendimento, de que elas conseguiram trabalhar muito bem juntas, né? E foi interessante esse processo, porque todo começo é turbulento. Principalmente, por exemplo, o Dr. Rafael aqui, né, que foi o nosso
cliente modelo, piloto, né? Então, assim, foi o primeiro a usar a nossa ferramenta, foi o primeiro a usar a nossa IA, e a gente teve, né, ali todo esse ecossistema de construção. E aí eu lembro muito, né, que assim, quando a Jaque começou, ela... Carol, desliga essa IA que essa bicha tá doida. Não, pelo amor de Deus. Carol, essa bicha assusta, né? Mas chegou um determinado momento que quando a gente parou uma semana a IA para fazer a manutenção, a Jaque mandou mensagem no grupo, gente, quando é que a Márcia volta? E isso foi interessante, porque a IA ela não vem para substituir a secretária. A IA ela vem para dar qualidade no processo. Eu diria muito assim, na prática, nós vemos que a IA ela se torna a melhor amiga da secretária. Ela dá uma constância, né? Ela permite um padrão de qualidade fixo, né? Porque assim, a gente sabe que nós somos pessoas, então vai ter um dia que a secretária vai estar doente, vai ter um dia que ela vai estar mal-humorada. Então a IA ela pode dar esse padrão de qualidade de sempre um acolhimento conforme você programa, um atendimento mais sério, um atendimento mais cordial, um atendimento mais ágil, mais técnico ou mais humano. Então você comanda isso de acordo com o que você quer e ela vai gerar um atendimento sempre diferente para cada paciente e vai auxiliar a secretária, até porque às vezes ela está ocupada com outra tarefa e a Márcia está ajudando. Então, eu acho que assim, é muito uma coisa muito de uma ferramenta. Essa questão de substituir, eu acredito que pelo menos a médio prazo, não vai substituir. Como teve a onda, eu comparo com a onda da pandemia, em que a gente fazia tudo online, tudo remoto. Ficou muita coisa depois da pandemia. Mas, por exemplo, ninguém quer ir para um congresso médico remotamente. A maioria das pessoas quer ir no congresso, fazer network, quer fazer network, quer conversar, quer ter aquela experiência pessoal, a experiência humanizada. Então, a secretária real, ela dá essa experiência de humanizar, junto com a Márcia. A Márcia também tem uma humanização, mas ela tem um limite, que é uma máquina, né? Vai ter um momento que a intervenção humana ela vai ser necessária. Então, isso é que é legal da Márcia, porque ela permite, ela não monopoliza, ela permite tanto atendimentos dela, como ela também permite a parceria com o humano, com a intervenção humana agindo. Né? E isso é legal, porque elas trabalham juntas, né? E eu diria assim, e isso é uma exclusividade muito nossa, porque nós estamos vivendo a era dos agentes de IA. E existem agentes de IA em todas as esquinas hoje. É fácil você encontrar um agente de IA hoje no mercado. Só que qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é porque não é só um agente de IA que vai usar um chat GPT como base para fazer uma resposta. É você conseguir equilibrar, né? E dosar isso. Beleza, o GPT tem uma base de conhecimento incrível. Mas até onde ele pode ir? Né? Quando ele deve parar? Para quem ele deve transferir, né? Em qual momento ele deve realmente transferir para uma pessoa, trazer ali um pedido de ajuda. Então, essa dosagem, eu diria que é uma das coisas mais incríveis dentro da Márcia, porque a gente consegue ali dentro trazer um fluxo de intervenção humana muito importante. E qual que é a minha opinião, né, sobre a inteligência artificial, né? Qual que é a minha opinião sobre a inteligência artificial nos consultórios, né? E as secretárias? Eu particularmente vejo que elas não vão substituir as secretárias, pelo menos a curto prazo. Porém, ela vai exigir um nível de qualificação melhor das secretárias. As secretárias elas precisam aprender a trabalhar com a IA. O que a gente sente muito hoje é que as secretárias elas têm uma resistência a trabalhar com uma IA. Por quê? Porque elas acham que ela vai roubar o trabalho delas. Só que pensa comigo, se o trabalho da secretária for de fato só mandar uma mensagem pronta para o paciente, dizendo já lá o preço da consulta, qual que é o Pix, qual que é as informações, e uma mensagem só para poupar tempo, essa secretária vai ser substituída. Agora, se ela for uma secretária que ela entende um processo, né, entende que essa ferramenta vem para ajudar ela, aí sim, essa secretária ela não vai ser substituída, porque ela vai começar a desenvolver outras habilidades. Uma habilidade de uma confirmação, uma habilidade de uma quebra de objeção, uma habilidade de reduzir os no-shows em consultas, que a gente sabe que existem muitas desmarcações. Então, eu vejo que a IA, ela vem para o atendimento médico para qualificar também as secretárias, né? Porque esse fluxo, ele é um fluxo muito importante, né? Então, é um momento, né? É um momento muito rico, eu diria, para a saúde como um todo, né?
porque é um fluxo que vem com um processo de melhoria contínua. E um outro ponto importante que eu gosto muito de falar sobre isso, como você falou, né? Bruno, eu já fazia conteúdo, já investi em anúncios, e a gente vai percebendo que a gente vai batendo a cabeça no teto. Sempre. Você não tem paciente, começa a fazer tráfego pago, começa a chegar mensagens. E aí você começa a atender essas mensagens e você depois não consegue atender mais, não consegue recuperar, não consegue fazer um follow-up, né? E aí, assim, bater a cabeça no teto, né, através dos anúncios, o que eu vejo que é interessante, para mim, uma das visões mais interessantes da IA dentro do atendimento é entender aonde ela entra. Se você é um médico, por exemplo, quer dizer que eu vou até falar aqui para essa câmera, né? Se você é um médico que não investe em mídia paga, que só tem paciente de indicação, que já tem uma agenda fluida, a inteligência artificial ela não é para você. Agora, se você é um médico que investe pesado em mídia paga, que está querendo escalar, que está querendo crescer, você precisa da inteligência artificial. Você concorda com isso, Rafael? Eu concordo com um adendo. Eu acho que até os mais antigos, que têm um bom consultório, eles talvez se beneficiem um pouco da IA, porque digamos que o cidadão, o médico, né, tem um atendente aí que está há 20 anos com ele, há 15 anos com ele. Então, ele confia plenamente naquela secretária, mas ela é uma pessoa que já está, sei Cansado, lá, né? cansada, já tem o seu fluxo de atendimento, já tem as suas manias. Então, como você falou, entra um IA aí, vai dar uma folguinha para ela, mas vai puxar o bastão para cima, né? Vai dar um fluxo melhor ao atendimento, às vezes com respostas mais completas, né? E acaba que vai ajudar também aquele médico que tem já os seus pacientes a dar conforto, porque o médico, ele sempre, a maioria de nós estamos tratando com pessoas com sérios problemas, muitas vezes, pessoas que estão passando por sofrimento, por dor, e são pessoas que precisam desse acolhimento, né? E como está todo mundo sem tempo, até a secretária fica sem tempo, o médico fica sem tempo, se você tiver um acolhimento maior, alguém lhe ajudando a acolher esse paciente, a conduzir ele de uma maneira adequada, a conversar com ele, o tempo que ele precisa de conversa, ou até mesmo ficar fazendo um segmento desse paciente, é uma ferramenta muito interessante. Ela pode trazer vantagens para vários perfis de profissionais, né? E é interessante esse acolhimento que você falou, porque a gente percebe isso hoje na prática, né, com a Márcia. Porque a gente sabe que, assim, nem todo dia a gente quer ouvir problema dos outros. Nós já temos os nossos próprios problemas, né? E a gente sabe que, às vezes, a secretária de fato está sem tempo. Tempo hoje é um recurso muito, né, limitado, né? Tá todo mundo querendo tempo no final das contas. E a Márcia, ela cumpre um papel muito importante dentro disso. Porque ela consegue acolher muito bem esse paciente, a gente percebe isso, né? A Márcia, ela tem capacidade de ouvir áudio. E às vezes eu olho ali algumas conversas e eu falo assim, gente, esse cliente não percebe que está conversando com uma IA. Que ele manda um áudio, ele falou de um problema, ele falou de um exame, a Márcia, nossa, mas eu sinto muito, mas vai dar tudo certo. E às vezes o que o cliente quer é isso, né? Você como médico muitas vezes já deve ter atendido aquele paciente, né? Que ele foi na consulta só para ouvir uma palavra, né? De consolo, né? De acolhimento, né? Isso faz parte, né? Eu acredito que acolher, né? Também é remédio e isso é importante nesse tratamento do paciente, né? Não tenho dúvida. E eu acho interessante assim, mas você está botando seus pacientes para conversar com a máquina. Mas assim, ele conversa com a máquina, ele se abre, ele explana ali o que ele precisa, mas depois vai ter uma intervenção humana para avaliar aquilo, né? Então, você fez o quê? Você abriu o coração da pessoa, né? Você abriu o que a pessoa queria dizer, estimulado por uma pessoa que tinha tempo para fazer isso. Na verdade, uma pessoa não, uma máquina, né? Que é a inteligência artificial. E aí, depois, aquilo ali vai ser resumido por um humano que ele vai entender, vai acolher, vai corrigir eventuais falhas da inteligência artificial. Então, é aquela história, é muito dependente, é um trabalho em equipe, né? Tanto ela corrige a gente, como a gente corrige ela. Então, eu acho interessante e essa questão do tempo de atendimento é uma coisa fundamental. A secretária, eu já tive experiências, né? Que a secretária, por ela estar sobrecarregada, ela dá respostas muito secas, muito rápidas, porque ela tem que atender várias mensagens ao mesmo tempo. E isso aí ela traz um acolhimento, uma mensagem muito mais legal, uma coisa muito mais abrangente, estimula a pessoa talvez até a falar mais.
que é uma coisa que a gente precisa, às vezes, para preceder aquele atendimento. Será que aquela queixa é urgente? Será que a pessoa precisa de um atendimento mais rápido? Ou pode esperar aí uma ou 2 semanas para um agendamento mais longo? O retorno tem que ser antecipado? Então, isso já vai sendo acolhido pela IA e ela vai aí ajudando a gente a que a pessoa explane e fale bem o que ela quer dizer, né? É importante. Eu acredito que é uma aliada muito importante nos negócios. Com certeza. Né? É bom para a secretária, é bom para o médico, é bom para o paciente. Então, assim, de fato, né, essa evolução da inteligência artificial dentro dos consultórios médicos, eu diria que quem, né, não adere à IA, de fato, assim, né, tá fadado a um fracasso muito, muito, muito breve. Né? Com certeza. A gente pode fazer comparativos com outras coisas de tecnologia, né? Celular, a internet. São coisas que têm um lado muito positivo e que quem não acompanha... vai ficando para trás. E quem uma vez que se acostuma a utilizar, não vai mais querer ficar sem. E tem uma questão muito importante que é a seguinte, nada é perfeito, tudo precisa de aperfeiçoamento. Sim. O próprio celular, a internet, coisas da modernidade, elas têm um lado negativo. Então, cabe a nós, né, quem está utilizando, como quem está criando esse tipo de atendimento como você, a modular isso de uma maneira que não ultrapasse certos limites, né? E o que é legal dentro disso foi o que nós falamos bastante ontem no evento, né, da Márcia, e me alegrou muito o coração ouvir tanto feedback de tantos clientes de que ferramenta por ferramenta de nada adianta. A inteligência artificial está aí ao acesso de todos, existem muitas ferramentas de WhatsApp, existem muitas ferramentas de agentes de IA, mas o segredo do sucesso ela está na personificação, né? A Márcia, ela foi criada no campo de batalha. Isso é importante. E nós estamos aqui, né, com o nosso piloto, assim. O Dr. Rafael viveu isso na marra mesmo, a gente foi construindo isso juntos. E é legal porque, assim, existe uma lacuna absurda entre você definir o que uma IA vai fazer num consultório sem você nunca ter vivido aquilo, né? Então, é um contexto, né, que... ele é muito amplo e ele necessita, né, de ser específico. Né? E por isso que a gente tem muita alegria hoje com a Márcia, de estar lançando a Márcia agora a nível nacional, porque ela é uma solução específica. Né? E o que é importante também a gente dizer é que a Márcia ela não é só uma IA. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, falamos bastante sobre inteligência artificial, e a Márcia é só um agente de IA? Não. Né? Eu vejo que o grande sucesso de tudo ele está na personificação da IA, com muitas habilidades, como fazer um agendamento, por exemplo, mas ela também está em acompanhar a jornada do paciente. Porque são muitas esferas. Então, se você pega, o Dr. Rafael investe bastante em mídia paga, recebe bastante lead todos os meses. O que eu vou fazer com esses leads? Poxa, eu recebi 1000 contatos esse mês e eu não mandei mensagem para ninguém mais. Se o cara me respondeu no primeiro contato e ficou por aí, se ele agendou bem, ele quis. Então, follow-ups de recuperação são muito importantes que a gente tem dentro da Márcia hoje, né? A jornada do paciente sendo construída de uma forma automatizada, né? Porque a secretária precisa fazer confirmação de consulta, a Márcia já faz por ela, né? A secretária precisa fazer envios de preparo, a Márcia já envia por ela. A secretária hoje atrasou, pegou um ônibus, acabou atrasando, não conseguiu mandar o lembrete da consulta do paciente do dia, a Márcia já mandou às 7 da manhã, né? O paciente veio na consulta, o Dr. Rafael já manda lá para ele um áudio para esse paciente, informando sobre o prazo de retorno, pedindo uma avaliação do Google. Então essa jornada, ela é muito importante, né? E o Dr. Rafael já está ansioso aí para a gente agora avançar na jornada das cirurgias, né? Isso, com certeza. Tanto no pós-venda, né? Da gente avaliar nosso atendimento, ver o que a gente pode otimizar na questão de manter o paciente fiel ao médico, né? As suas consultas periódicas e aí mais também de vender os nossos serviços que a gente tem disponível para ajudar não só na consulta, na orientação, mas em exames, em cirurgias, que é a nossa área de atuação. E outra coisa legal é que a Márcia também, além de tudo isso, ela vai vir com a questão dos dados, né? Com a questão de saber como é que tanto ver essa jornada de um paciente durante todo o atendimento, como também de saber como é que estão seus números, o que você pode aprimorar e aí te dar noções aí de futuro. O que você vai fazer, qual o próximo passo? Isso, né? Com certeza, é um diferencial na Márcia que não existe no mercado hoje, né?
Então, assim, unificar tudo isso, né? Criar no banco no campo de batalha realmente é algo que não existe, né? E o aplicativo foi a nossa grande novidade da noite, né? Uhum. Agora a Márcia tem um aplicativo próprio, um aplicativo da marca Márcia, integrado com a nossa tecnologia de base, onde a gente faz ali toda a parte da inteligência artificial. E e isso é interessante demais porque agora você vai conseguir medir, né? Então, assim, há quanto tempo nós já trabalhamos, por exemplo, juntos, já investimos em mídia, já fazemos conteúdo, já estamos há um ano com comercial, mas a gente não tem dado. E agora, né, com o aplicativo da Márcia, a gente consegue, né, sem dúvidas, ter uma gestão muito mais afinada. E o que é legal dentro do aplicativo da Márcia, doutor Rafael, é que ele não é só um aplicativo que te espelha dados básicos, como leads recebidos, né? Nós temos todas as esferas de dado que o médico precisa e nós ainda fomos além. Nós temos dentro do aplicativo todos os dados que o médico precisa, todos os dados que o gestor de tráfego precisa, todos os dados que o gerente da clínica precisa. Então, isso para a gente foi muito importante porque é um aplicativo intuitivo, de fácil uso, você já experimentou ali, né? E assim, foi um dos feedbacks mais legais. E lá você tem tudo, né? Eu sei quantos dias levam entre o contato do meu paciente até o dia do agendamento, que isso fala muito sobre as estratégias para, né? As estratégias mesmo assim, né? De os nosso plano de contingência, eu diria assim, né? Nós conseguimos ver os nossos ciclos de vendas, nós conseguimos ver nossas taxas de conversões, de remarcações, a gente consegue ver as origens separadas pelos canais, inclusive Facebook e Instagram já vêm integrados de forma nativa, né? Consegue ter uma visão muito ampla, visões gráficas, um CRM que se atualiza sozinho, isso para mim acho que foi um dos maiores feitos, né? Porque a gente sabe que o humano ele é falho. A gente diz para a secretária lá, disse, olha, coloca lá o CRM lá que o paciente fez contato. Coloca que o paciente deu perdido. Coloca que o paciente agendou uma consulta. A gente sabe que não cai no tempo certo, né? Então a data não está correta, o horário não está correto, a informação ela fica faltando e a gente tem uma informação falsa que corrompe todo o projeto, né? Então o aplicativo, sem dúvidas, ele vem aí, inclusive com integração Meta e Google Ads, né? Pra gente é um passo incrível. Eu diria que não somente para a massa, mas para o mercado como um todo é uma revolução, né? E como é que tá a ansiedade para usar o aplicativo? Pois é, sobre essa questão aí que você falou, que é uma das coisas que eu estou ansioso para utilizar, eu e a Carol também deve estar, é para a gente sair da era do feeling, né? A gente tinha assim, eu acho que esse anúncio não foi bem. A gente tinha pouca métrica, né? Eu acho que o meu investimento em marketing nessa parte aqui pode melhorar. Eu acho que ali pode também melhorar. Então a gente tinha uma coisa muito intuitiva. E agora nós vamos ter mais coisas baseadas em dados reais, com muito mais informação, né? Não só julgar uma estratégia de marketing só pelo número de visualizações, porque assim, você pode ter uma coisa que dê 50 mil visualizações, mas quantas consultas isso gerou? Quantos serviços gerou? Isso é que é o interessante. No final das contas, nós queremos audiência, mas uma audiência qualificada que gere uma venda, que gere um atendimento. Não adianta você ter uma audiência ampla se você não tem o seu principal objetivo, que é alcançar o paciente, que ele é efetivo e realmente... Então, assim, você pode estar ali gastando energia à toa. Então, você tem que saber Isso onde é você vai ouro. gastar energia, que hoje a informação é realmente ouro, né? Sem dúvidas, assim, a gente entraremos em uma era que vai aí transformar e acelerar muito o passo de escala, né? Porque essa informação é importante. Eu diria hoje, 10 anos aí trabalhando com mercado digital, no tráfego pago, eu diria que 90% das decisões elas são baseadas em feeling e em achismo, nunca em dados. Porque é muito raso. Se eu, como gestor de tráfego, tomo uma decisão baseada nos dados do gerenciador de negócio, é raso. Porque o gerenciador me disse que tá lindo. Chegou 100 mensagens. Tá, mas agendou? Quem que são essas pessoas? De onde que elas vêm? O que que elas querem? Elas são o meu público? Aí você pergunta para a secretária, ela disse assim, foi bom. Quanto? Quem? De onde? Falta informação. Então, assim, foi um dos nossos principais pilares na construção do aplicativo da Márcia, foi perseguir um dado, e um dado que
faça realmente a diferença na tomada de decisão, objetivando escala. E lógico, né, que a gente não podia, assim, é impossível falar de escala e falar de crescimento hoje sem falar de Meta Ads e Google Ads, né? Hoje o Google é a galinha dos ovos de ouro do médico, o Dr. Rafael aqui pode falar mais sobre isso, mas a gente precisa medir, eu preciso saber a efetividade disso. O Dr. Rafael mesmo, quando a gente começou com o Google, investia R$300, né? E depois a gente começou, ele mesmo me ligava e disse, Bruno, bota mais dinheiro aí no Google, cara, bota mais dinheiro aí no Google, porque a gente sente que o paciente está dali, mas a gente não tinha um número. Não tinha. Não sabia quanto eu Era preciso muito investir a intuitivo, mais. só na intuição mesmo. E aí agora a gente vai otimizar os gastos, né? Que como a gente comenta direto, cada vez o lead está mais caro, né? Cada vez a concorrência está aumentando. E se a gente não tiver uma precisão maior, sair atirando para todo lado aí, não vai acertar onde a gente quer, né? Então a massa entra aí também como uma mira para a gente ser mais certeiro e até ajudar a gestão de tráfego aí a saber para onde os caminhos que a gente tem que seguir. Então, vai desde essa questão do acolhimento, né, ao paciente, ao bom atendimento, a uma boa venda, uma boa pós-venda, uma boa pós-consulta, manter o paciente fiel a você e manter aí captando novos pacientes, né? Que é o que ela vai ajudar aí na questão de gestão de dados. Essa inteligência ela é muito legal, né? E assim, só um ponto, né, sobre a inteligência artificial, eu quero fazer essa pergunta do Dr. Rafael, que é interessante, assim, como foi para você, né? Como foi para você, Dr. Rafael, vendo a inteligência artificial realizando um agendamento completo pela primeira vez? Como eu já tenho assim um certo interesse por inteligência artificial, a gente já se impressionou na questão do atendimento, né? Dela conseguir responder, dela conseguir dar um bom dia, fazer um acolhimento não só com uma palavra, mas criar uma frase e interagir com a pessoa, isso já foi fantástico. E ela agendar uma consulta, né? Oferecer horários bem direitinho, quando isso já está tudo afinado, e principalmente que uma boa parte dos nossos pacientes eles são atendidos em horários extra horário comercial, então que eu não tinha essa frente para me ajudar, então é fantástico, porque aí você tanto capta o paciente em horários convencionais, como também em horários extras aí, onde que realmente o paciente ia ficar tendo que esperar para o outro dia ou para 2 dias depois do final de semana, para ter uma resposta, ele vai ter uma resposta imediata, então isso aí é fora de série, né? Um negócio muito revolucionário, né? É fantástico você pensar, né, que o paciente pode mandar mensagem a qualquer horário do dia, que você tem uma secretária que atende entendendo tudo sobre o seu atendimento, tem capacidade de fazer as perguntas corretas para cada tipo de dor, né? Tem capacidade de quebrar objeções, ela conhece o seu atendimento, ela conhece os seus valores, ela conhece a sua agenda, ela conhece os seus horários, né? Ela tem acesso ao seu sistema, ela faz o seu agendamento, né? Consegue fazer uma confirmação, consegue fazer um pós, né? E ainda tudo isso você ter na palma da mão. Assim, realmente é uma evolução muito grande. Eu, Bruno, que sou da tecnologia, que construí o aplicativo da Márcia, confesso para vocês que, assim, para mim também é um pouco assustador. Às vezes eu olho para tudo isso e falo assim, cara, que incrível, né? Que incrível o nível de evolução que nós estamos, e é isso que eu acredito que a gente precisa caminhar daqui para frente. É saber usar bem, né? Porque o grande diferencial da inteligência artificial, das soluções que usam a inteligência artificial, que a Márcia traz isso muito bem, integrando isso com os dados, porque isso é a grande virada de chave, é a gente entender exatamente como usar, né? Então, você imagina que, quando eu falei mais cedo sobre a questão de anúncios no Facebook, no Instagram e no Google, hoje praticamente todos os médicos estão investindo nos anúncios, né? E é desumano com a secretária você investir 10, 20, 30 mil reais em mídia paga, levar 1.500 mensagens para dentro de um WhatsApp para uma pessoa responder. É desumano. É desumano porque a gente sabe que quando você está investindo em anúncio, você não vai ter uma taxa de conversão de 100% como indicação. A gente está falando de uma taxa de conversão ali de 10, 12, 15, 20%. Nos melhores cenários. Nos melhores cenários. Se eu venho para um jogo de volume dentro de uma meta, por exemplo, no Facebook, no Instagram, eu estou falando de 2, 3% de taxa de conversão. Então é desumano, realmente. E a gente sente isso hoje com as secretárias. E essa jornada, por ser tudo tão novo, né,
ela é muito turbulenta, mas ela é muito necessária. Então, para mim, assim, é motivo de muita alegria, né? Estarmos aqui hoje no primeiro episódio da Márcia, falando sobre IA, falando sobre algo que nós já fazemos, né? Isso não é um MVP, isso não é uma visão abstrata do que nós faremos. Isso nós vivemos na prática, né? E o Dr. Rafael aqui é o nosso pioneiro dentro desse projeto. E é assim, doutor Rafael, o que que você acha de uma frase que representa a Márcia assim, na sua rotina, né? Ontem você até comentou uma coisa, disse assim, rapaz, a Márcia me ajudou até a responder os pacientes, né? Porque agora tá tudo triado, tá tudo legal, isso assim. Então, eu queria que você, se você pudesse resumir, né? Eu queria até que você olhasse aqui para essa câmera aqui. Se você pudesse resumir a Márcia, como você resumiria a Márcia para além de uma IA? Eu acho que a tecnologia, né, a Márcia, ela é uma integração aí de várias ferramentas que veio aí para realmente dar uma força. O nome não tem diferente, supersecretária. Ela realmente veio para agregar mais ao nosso serviço, a alcançar o que a gente não conseguia alcançar antes, que era um atendimento premium, tanto no pré como também no pós, porque a gente está ali na consulta. Então, a gente precisa aí realmente dessa supersecretária. Então, talvez eu não resumiria nem numa frase, mas numa palavra. É uma supersecretária mesmo, porque ela traz essa união das ferramentas que a gente precisa de uma maneira assim full time, né? 24 horas. Perfeito. E de uma maneira assim que cada vez tem melhorado. Claro que tem muito a se fazer, tem muito que se melhorar, mas é uma inteligência artificial. Como toda inteligência, ela vai ganhando mais inteligência com o tempo. Então, eu estou vendo aí o momento em que a Márcia vai poder ler os prontuários e saber que aquele paciente já passou comigo com aquela queixa e já personalizar isso para na resposta. Então, o céu é o limite, né? A gente sabe que muita coisa ainda tem por vir. Então, mas é realmente uma super realmente de atender tudo aí que a gente legal. precisa, né? E bacana. a Márcia já escuta áudio, né? A Márcia ela já lê imagens, ela já tem capacidade de ler prescrição de exames, né? E agilizar já essas informações, isso tudo é um avanço muito importante, né? E doutor Rafael, se você pudesse dar um conselho, né? Deixar uma mensagem para os colegas médicos, o que você diria? Assim, não se limite ao consultório, né? Não fique preso a quando o paciente passa da porta do seu consultório e nem quando ele sai, né? Faça o atendimento realmente full time, o atendimento completo do paciente, porque isso é que as pessoas esperam de um médico, né? Ela não quer só a consulta, ela quer toda a experiência, né? E a experiência ela vai desde do primeiro contato até a questão de 6 meses depois, ela está lhe lembrando que você tem que voltar. Então, eu acho que não pensar pequeno e não achar porque você já tem um consultório bem estabelecido que você está dando um bom atendimento. Será que você está dando? É uma intuição sua que você está dando. Muitas vezes você está desagradando ali, você está agradando 70%, mas 30% está muito satisfeito com alguma situação. Então, a Márcia ela vai te dar indicadores, vai te dar um feedback nisso aí e vai te ajudar aí a, com certeza, aprimorar. Se não aumentar seus pacientes, mas a melhorar a qualidade. Perfeito, perfeito. Muito bom, hein? Muito bom. É um papo muito rico. Eu acredito que é um episódio, assim, para ficar para a história. As coisas estão evoluindo tão rápido que eu fico imaginando assim, né? Nós estamos aqui hoje gravando esse episódio, o primeiro episódio do podcast da Márcia, e em pensar que tudo isso tem 11 meses desde que a gente implantou o primeiro sistema e que tem mais ou menos uns 3 meses que nós estamos rodando a inteligência artificial. Eu fico imaginando como vai ser esse papo daqui a um ano, né? Então é um projeto muito interessante. E eu queria só aproveitar, antes de fechar o episódio, para falar alguns pontos sobre a Márcia. Porque é interessante isso, né? A Márcia, ela é muito mais que uma inteligência artificial. E o nosso grande escopo dentro da Márcia está nesse compromisso com o dado. Isso é muito importante. O compromisso com a informação. Porque o mais importante, ao meu ver hoje, é a gente ter a informação e saber o que a gente vai fazer com essa informação. Então, a Márcia, ela hoje é um sistema de dados inteligentes que ela vem para auxiliar na tomada de decisão do médico. E isso é muito importante. E informações que talvez você como médico talvez nunca parou para perguntar sobre isso. Tipo, essa semana tá ruim. Bruno, faz mais anúncio aí porque a semana tá ruim. Mas será que isso vai salvar o consultório essa semana? Sem você entender como é que tá o teu ciclo de vendas?
sem você entender, por exemplo, como é que são suas taxas reais, por exemplo, de conversão. Porque às vezes a gente tem um médico que tem um ciclo de vendas de 2 dias, eu consigo salvar ele na semana, porque se eu fizer um anúncio na segunda-feira, concorda comigo que se o ciclo de vendas é de 2 dias, quando for na quinta-feira esse paciente está dentro do consultório? Agora, se eu tenho um médico que tem um ciclo de vendas de 15 dias, eu não vou conseguir salvar essa semana. Então, isso já fala pra gente sobre antecipação. Então, a Márcia hoje, ela é uma integração muito completa. Nós temos hoje tecnologia clínica fazendo a nossa base, né, de atendimentos com a inteligência artificial. Nós entramos agora com ferramenta para a construção das automações inteligentes, né? Temos um time de CS acompanhando toda essa implementação, né, para a gente conseguir realmente construir os processos comerciais personalizados, porque a gente sabe que o que é feito para o Dr. Rafael não é o mesmo que é feito para os outros doutores. Então isso muda muito, né? E agora com o nosso sistema de dados, para mim, eu acho que é o ouro. Acho que a cereja do bolo, ela chegou, né? Que é o nosso aplicativo, porque não adianta eu ter uma operação boa se eu não consigo medir. Não adianta eu ter também uma operação boa, uma inteligência artificial bacana, uma jornada bem construída, se eu também não consigo escalar, porque a gente sabe que a cabeça vai bater no teto uma hora ou outra, né? Então, me orgulho muito, fico muito feliz, né, assim, da jornada, e quem não conhece a Márcia ainda, vale a pena conhecer. Com certeza. Como você disse, tudo é muito novo, até para a gente, mas já tem surpreendido bastante, já tem ajudado bastante. E a expectativa é de que as coisas cada dia vão evoluindo mais, né? Então, assim, eu também estou ansioso para saber como é que a gente vai estar conversando sobre isso daqui a um ano, porque a tendência é que melhore, né? Que melhore bastante e que isso seja mais aperfeiçoado e que só traga bons frutos, né? Que eu acho que é para isso que veio, né? É tudo para agregar o atendimento. Passos, né? Exatamente, exatamente. Doutor Rafael, quero agradecer, né, de coração, assim, estarmos aqui em São Paulo hoje, né, gravando esse episódio, né, já tem um voo daqui a pouquinho aqui para Fortaleza, e saiba que sua presença foi muito importante aqui. Esse episódio 1 não poderia ser com outra pessoa, né, teria que ser com você, e com certeza é um papo muito memorável, né, obrigado mesmo de coração. E ansiosos também, né, para ver tudo isso agora funcionando, né, nessa versão nova, aplicativos na mão, gestão orientada a dados, assim, muita coisa aí tem para vir. Agradecer pela oportunidade, como eu disse, eu venho sem conflito de interesse, porque a gente realmente, uma boa ideia, ela tem que ser divulgada, algo novo que a gente vê que não tem no mercado tem que ser exposto, tem que ser divulgado, então a gente dá o nosso depoimento. E assim, e falar que toda essa jornada, né, tanto agradecer a você por nos ajudar, toda a sua equipe, porque tem uma equipe por trás. Agradecer a Carol, que está aqui também, que não aparece nas câmeras, mas que, assim, para a gente conseguir passar por todo esse processo sem ela não daria certo, porque ela é que deu todo o suporte, no meu caso, para quando estava dando alguma coisa errada, a gente alinhar, consertar. Então, ela que estava de olho nos dados, estava de olho nos atendimentos. Então, assim, dizer que tudo isso é uma construção de várias pessoas, né? Que você está encabeçando e que tem realmente toda que tem que haver o comprometimento, né? É o que a gente conversou. Se o médico está lá, contrata o seu serviço, mas ele não está comprometido, ele não acredita naquilo, ele não sabe onde ele vai chegar, ele também não vai... talvez não chegue mesmo, porque ele não sabe onde é que vai chegar, então, assim, fica uma coisa sem objetivo. Então, ele precisa de uma equipe, ele precisa ter uma boa equipe aliada. Para você trabalhar, você tem que ter uma boa equipe, tem que formar bem essa equipe, porque a gente falou que a IA é uma ferramenta que integra as outras ferramentas, mas que precisa ser treinada, precisa ser fiscalizada e que precisa ser melhorada a cada dia. Então, isso depende de uma equipe toda por trás, que a gente fala que todo mundo está sem tempo, então precisa de ajuda também para manter esse nível de qualidade, né? Excelente. Excelente, pois muito obrigado, doutor Rafael, muito obrigado mesmo, episódio maravilhoso, né? E você que está aí, né, de casa, acompanhando o primeiro episódio da Márcia, né, esse podcast que nasce aí hoje, né, com uma proposta incrível para falarmos sobre negócios, sobre saúde, né, sobre inteligência artificial, sobre atendimento, sobre dados, né. Nós estamos comprometidos, né, com essa evolução, né, da carreira médica e uma gestão realmente orientada a dados. Então, acompanhem aqui. Acompanhem lá o nosso Instagram, supermarcia, né? supermark.ia, né? Nosso site supermarcia.com.br e em breve teremos novos episódios.